Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Inédita Pamonha, sempre às quintas-feiras, dia de reflexão sobre a vida, com o patrocínio de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Caramba! Quando a gente fala das emoções, começamos lá na quinta-feira passada, a impressão que dá é que ou esmagamos as emoções como sendo um vício moral a ser sufocado pela razão, essa sim, sabedora do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado, ou então damos às emoções grande importância e aí temos a impressão de que a vida é exclusivamente dirigida por elas e que, portanto, a nossa razão é escrava das emoções. Expressão usada por David Hume. A vida decidida pela razão é apenas aparentemente, ilusoriamente livre, porque por detrás da razão estão as paixões, as emoções a dar as cartas. E as emoções, por sua vez, resultariam em grande medida daquilo que não controlamos, como, por exemplo, encontros com o mundo, paixões cuja origem está no mundo, fora de nós, mundos encontrados sem a nossa prévia orquestração, sem a nossa prévia decisão, como também paixões definidas pelo medo ou pela esperança, que têm como causa conteúdos de consciência que brotam na nossa mente e nos aterrorizam. Nossa, eu posso te garantir que para cada esperança são 150 temores e que esses temores brotam e se impõem a mim de maneira avassaladora sem que eu contra eles não consiga estabelecer nenhum tipo de resistência. Então temos a impressão de dois entendimentos inconciliáveis, de um lado aqueles que dão à razão a soberania e relacionam essa soberania da razão à própria liberdade, e aí você escolhe livremente, soberanamente, porque livremente tem princípios que respeita e decide o que vai fazer da vida, é quase que como uma equação matemática. Faça de tal maneira, por exemplo, a pretender que qualquer um possa imitar o princípio que norteia a tua ação, por exemplo. Quase que uma equação matemática. E do outro lado, as emoções que se impõem a nós e que fazem da nossa razão uma espécie de capacho. Muito bem. Aí você olha para mim e diz, mas escuta, não tem jeito de encontrar aí uma solução menos extrema? E é interessante porque, no final das contas, nós poderíamos pensar numa forma de usar a inteligência para dialogar com as nossas emoções. Não é? Usar a inteligência para impedir que as nossas emoções nos devastem. Talvez esteja aí o primeiro degrau da busca da sabedoria. Usar a inteligência para negociar com as emoções uma solução que seja adequada, conveniente ou, se você preferir, virtuosa. O grande problema é como isso se realiza. Se você pegar uma ética das virtudes nua e crua, você vai definir a coragem como sendo um modo de gestão do medo. O medo é uma paixão, a coragem é um modo virtuoso e racional de gestão do medo. Então, nesse caso, o comportamento virtuoso, a pessoa virtuosa, é aquela que administra o medo pela coragem, que é uma disposição habitual da razão. Essa é uma saída, né, que dá à razão essa prerrogativa de encarar a emoção para geri-la, administrá-la, segurar a onda dela. Muito bem, poderíamos pensar num outro modo que a mim me agrada muito mais. E esse outro modo, eu peço que você me acompanhe agora, porque esse outro modo é
muito, muito, muito interessante de imaginar. Muito bem, você saiu de casa, encontrou um cachorro, supôs que o cachorro pudesse te atacar, sentiu medo, porque imaginou o cachorro te atacando, por enquanto ele ainda não está te atacando, então você sentiu medo. Vamos imaginar que você encontrou o cachorro, ele te atacou mesmo e te mordeu, aí você sentiu dor. Muito bem, ótimo. Então, estamos aí com duas situações possíveis, uma delas que é uma emoção trazida por um conteúdo de consciência e a outra delas uma emoção trazida por um dente, né? Uma mordida, né? Uma mordedura dessas que arranca pedaço. Muito bem, fantástico. Então, eu dou um passo adiante nessa reflexão e eu proponho o seguinte: e se nós considerássemos a possibilidade de que a reflexão sobre as paixões, seja a reflexão genérica sobre as paixões, seja a reflexão sobre as nossas próprias paixões, trazendo-as para a consciência, pudesse nos ajudar a gerir essas paixões, administrar essas paixões, mas não por uma soberania da razão, e sim porque esta reflexão, este pensamento sobre as paixões, ele gera por ele mesmo uma paixão especial, uma emoção especial que advém do pensamento sobre as paixões, uma emoção especial que resulta da reflexão sobre as paixões. Seja genericamente, conceitualmente, né? Seja especificamente, né? A partir da avaliação do que acontece conosco mesmo. Então, observe que nós poderíamos supor que a verdadeira compreensão das paixões pudesse suscitar por ela mesma uma emoção forte, uma emoção que englobasse, uma emoção que reunisse, desse conta, né, das paixões que ela se dispõe a compreender, que ela se dispõe a entender. Então, aqui nós temos uma outra solução, porque não é a razão que enfrenta a paixão, como no caso da virtude da coragem de Aristóteles. É a razão, a inteligência, que por pensar sobre as paixões, desperta, por sua vez, paixões, desperta, por sua vez, uma emoção. E esta emoção, sim, esta emoção será a grande referência usada para lidar com as outras emoções. Quem sabe, enfrentando-as, quem sabe, potencializando-as, quem sabe, relativizando-as, apequenando-as e assim por diante, ok? Então, nesse sentido, você não vem dizer para mim, né, que isso aqui não serve para nada, porque eu vou me zangar com você. Afinal de contas, nós estamos propondo o seguinte, que a inteligência que se dispõe a estudar as emoções, ela por si é geradora de emoções que poderão ser bastante relevantes na hora de lidar com as nossas emoções particulares. Vamos imaginar você refletindo sobre a vida. Eu nem vou falar no divã de um terapeuta, porque seria meio óbvio, mas não, vamos simplificar a coisa. Você pensa no que te aconteceu, ponto. Você pensa no que você sentiu em função do que te aconteceu, ponto. Você avalia, você pondera, você reflete sobre o que sentiu, ponto. Essa reflexão, por sua vez, é causa de novas emoções, ponto. E serão essas novas emoções que poderão, digamos, lidar com as emoções sentidas anteriormente. Caminho da sabedoria. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha dado aulas. Você rapidamente perceberá que eu vou estar falando de mim.
mas você deu aulas na universidade, no meu caso, na Universidade de São Paulo, e você, com o escopo de alargar o seu auditório e, quem sabe, permitir um acesso de toda a sociedade ao que você está ensinando, você põe aquele negócio na internet. E nos programas de filosofia que eu empreendia, eu dava a palavra para todo mundo, correntes filosóficas diferentes. E, portanto, por exemplo, estudávamos o marxismo, como estudávamos Nietzsche, como estudávamos Sartre, como estudávamos, etc. Muito bem. Imagine, então, que alguém de posse desse vídeo pudesse, eventualmente, com os recursos de edição hoje ao alcance de qualquer um, pudesse cortar um não. A palavra não. Então, quer dizer, não, né? Acredita que... Não. Então, acredita que... Inverte o sentido da frase. E com base nesta inversão do sentido da frase, permite-se um comentário agressivo, desairoso, devastador, humilhante, etc. Muito bem. Nada do que você quis dizer. Então, em primeiro lugar, você se sente traído, porque você faz de tudo para disponibilizar à sociedade um certo conteúdo, e o que acontece é isso, né? Se sente a sensação de traição. Essa sensação de traição, ela é constituída por tristeza, né? Por frustração e também por medo, porque é sempre um contra uma gangue, uma tribo. Há uma sensação assim de estar sendo vítima de uma covardia, né? Então você pensa, qual é a causa de você estar sentindo o que você está sentindo, né? Tantas coisas ruins, né? E aí você percebe que, no final das contas, você é bastante frágil ante aquilo que os outros dizem de você. Você é mais frágil do que você imaginava. Você é mais fraco do que você supunha. Você se deixa abater muito facilmente. E na hora que você faz essa constatação, nós estamos, por enquanto, no campo da constatação, nós estamos no campo da reflexão. Você procurou entender o que você sentiu e por quê. E esse entendimento te gera uma emoção. E que emoção é essa? Bom, primeiro pode ser uma emoção que piora ainda mais o que já estava. Você percebe que tem medo e isso te dá ainda mais medo. E o entendimento das razões do teu medo acentuam o medo. É possível acontecer? Claro que é possível. Mas é possível acontecer muitas outras coisas. Entre elas, você dizer, mas espera aí, né? Eu não posso ser tão bundão. E aí, na hora que você diz, eu não posso ser tão bundão, isso se traduz numa emoção de combate ao medo. E perceba que a emoção de combate ao medo não é a virtude da coragem como um entendimento racional. Não, é emoção contra emoção, entendeu? É bater no peito e encarar o bundão de outrora. A inteligência gerou uma emoção que poderá reverter um quadro devastador, emocional, afetivo. E eu espero que você tenha percebido que isso também acontece. Segundo muitos, como Spinoza, como David Hume, só vetores emocionais enfrentam vetores emocionais. Não há que imaginar a razão enfrentando a emoção, porque são de naturezas distintas. É mais ou menos como botar frente a frente, sei lá, um cabide, não é? E um retrovisor de carro. Não dá jogo, né? E é por isso que a busca da sabedoria para esse entendimento pressupõe inteligência, pressupõe reflexão, pressupõe filosofia, que agirá sobre cada um de nós, que agirá sobre a vida, como? Por promover ela mesma emoções. É a filosofia que encanta, é a filosofia que alegra, é a filosofia que potencializa, é a filosofia que dá tesão, é a filosofia que dá amor. E aí, a partir da emoção produzida pelo pensamento filosófico, você poderá ter um encaminhamento mais adequado da própria vida. Esse é um tipo de sabedoria cuja
possibilidade existencial, nós destacamos nesse que foi o nosso super, hiper inédita pamonha desta quinta-feira. Esse foi mais um Inédita Pamonha Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Olha, eu queria lembrar que nós estamos com o programa Partiu Pensar, cuidando de maneira, eu diria, mais didática e pegando pela mão os alunos do ensino médio, aqui junto com o Inédita Pamonha, né? Engatado do Inédita Pamonha. Tem aí o Partiu Pensar, que eu acho que está muito bonito, está muito agradável, está muito simpático, gostoso de fazer e está produzindo em mim emoções que me fazem muito bem. E nós estamos com o nosso amigo Lendo com o Clóvis. Aí não é mais no Spotify, não é mais no YouTube, é na plataforma Twitch. Nós estamos com o Lendo com o Clóvis e o Lendo com o Clóvis está acompanhando. Tem muita gente que gosta das minhas sugestões. O Vermelho e o Negro é insuperável, né? O Vermelho e o Negro é insuperável como obra literária. Então, eu convido você toda segunda, quarta e sexta, 21 horas, lê comigo. Nossa, se o objetivo é elevar o espírito e sair da mesmice em que estamos chafurdados quase sempre, eu acho que vale muito a pena. Fiquem bem, um beijo grande, até quinta que vem. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.